Sabe aquela sensação de que todo mundo virou juiz na internet? Das praças antigas, onde as pessoas eram julgadas publicamente, até a nossa timeline, parece que a vontade de apontar o dedo não mudou muito. Vamos mergulhar fundo para entender como essa arena se transformou no que a gente pode chamar de coliseu digital. Pois é, bem-vindos a esse coliseu das massas digitais. Existe um estudo psicanalítico bem interessante que olha para as nossas redes sociais e as descreve exatamente assim, como uma arena moderna. Um lugar onde a crueldade humana, muitas vezes protegida pelo anonimato e pela distância, encontra um palco perfeito para se manifestar de forma implacável. E essa agressividade toda não surge do nada. A psicanálise, lá atrás, com Freud, já apontava que esse impulso, esse ódio, é algo primordial, faz parte da nossa constituição. E hoje, essa força encontrou um canal perfeito para vazar: o mundo online. É o combustível dos chamados haters, dos linchamentos virtuais e, claro, da famosa cultura do cancelamento. Para a gente conseguir entender melhor esse fenômeno, nossa análise vai seguir 4 passos, ok? Primeiro, vamos olhar para esse coliseu das mídias sociais. Depois, vamos buscar uma lição lá no passado, na lição da primeira pedra. Aí, a gente encara o dilema de hoje: acusar ou acolher. E, por fim, tentamos encontrar uma saída, um caminho para além do cancelamento. Então, vamos começar pelo nosso campo de batalha diário, a internet. Como foi que essa cultura do julgamento online se instalou com tanta força? E mais importante, quais são as consequências reais disso tudo? Essa tal de cultura do julgamento virtual é basicamente isso. Essa prática de criticar, de condenar os outros nas redes sociais. E o pior, quase sempre de forma impulsiva, sem parar um segundo para pensar no estrago que isso pode causar. É um ciclo que se alimenta de comentários agressivos e da velocidade com que o erro de alguém é jogado na vitrine para o mundo inteiro ver. E o preço que se paga por essa exposição toda é altíssimo, não é brincadeira. Como a gente pode ver claramente nesse gráfico, o impacto na saúde mental é real, é devastador. Estamos falando de um aumento alarmante nos casos de ansiedade, de baixa autoestima e até de depressão. São vidas sendo afetadas de verdade. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Pode parecer estranho, mas uma história de mais de 2000 anos atrás talvez nos dê uma pista surpreendente sobre como lidar com esse nosso dilema digital de hoje. Essa história, que está no Evangelho de João, mostra a anatomia de um julgamento público. Reparem nas etapas, são bem claras. Primeiro, vem a acusação formal. Depois, eles citam a lei da época, que previa a morte por apedrejamento. Em seguida, a gente vê a hipocrisia dos acusadores, que usavam a lei como uma arma, mas se esqueciam dos próprios erros. E aí vem o desafio que muda tudo. E aqui está a grande virada. Com uma única frase, o jogo vira completamente. O ato de julgar o outro se transforma, de repente, num espelho. A pergunta fica no ar: quem aqui é perfeito o suficiente para ter coragem de atirar a primeira pedra? E essa história antiga nos joga de volta para o nosso dilema de todo santo dia. É a escolha que a gente faz a cada post, a cada comentário que a gente lê ou escreve. Vamos acusar ou vamos acolher? As ferramentas, claro, mudaram. Nós trocamos as pedras físicas por essas pedras digitais de hoje em dia. Os tweets, os compartilhamentos, os comentários maldosos. Mas a intenção por trás da condenação pública, essa continua assustadoramente a mesma. E essa tabela aqui é muito interessante porque mostra o centro da questão. De um lado, a gente tem a exortação, que é a correção que busca restaurar, que ouve, que caminha junto para construir algo melhor. Do outro, a acusação, que só critica, abandona e destrói. É a diferença brutal entre um ato de amor e um ato de desprezo. A anatomia de um cancelamento online quase sempre segue esse roteiro com 3 papéis. Tem o caluniador, que cria a história. Aliás, o termo grego original para isso é diabolos, o acusador. Depois vem o ouvinte, que ouve e passa para frente sem questionar, sendo essencial na disseminação. E por fim, o caluniado, que sofre todo o dano. A pergunta que fica é: em qual desses papéis a gente se encaixa mais vezes? Mas peraí, isso quer dizer então que não se pode mais criticar ninguém? Que a gente tem que aceitar tudo passivamente sem falar nada? Não, a questão nunca foi sobre não julgar. O ponto central é sobre não ser hipócrita ao julgar. O grande aviso é contra aquela atitude de apontar o dedo para o outro sem antes dar uma boa olhada no espelho. Essa metáfora antiga é poderosa demais. Ela nos diz para a gente se preocupar primeiro com a viga de madeira no nosso próprio olho,
antes de tentar tirar o cisco do olho do vizinho. Em outras palavras, a autoavaliação honesta vem primeiro. Só depois a gente ganha alguma moral para falar alguma coisa. Ok, então se o caminho do cancelamento só leva à destruição, qual é a alternativa? Será que existe uma forma mais construtiva de interagir online? Vamos explorar um caminho possível para isso. A resposta parece estar na tal da responsabilidade digital. Isso exige uma mudança consciente de atitude. Podemos pensar em 5 pilares aqui. Praticar a empatia, ou seja, tentar entender o outro antes de atacar. Verificar as informações para não ser um vetor de fake news. Não responder ao ódio com mais ódio, quebrando esse ciclo vicioso. Se for preciso corrigir, que seja com humildade e não com arrogância. E, talvez o mais importante, ter sempre como objetivo restaurar e não destruir. E um elemento central nesse novo caminho é algo que parece cada vez mais raro no nosso coliseu digital: o perdão. Como C.S. Lewis nos lembra, o perdão é essencial porque todos nós, em algum momento, vamos precisar ser perdoados também. No final das contas, o grande objetivo é transformar os nossos espaços digitais. É sair de um ambiente de meras conexões e ir para um de comunidade de verdade, onde as relações são mais humanas e o foco é construir pontes e não muros. E essa citação final nos deixa com uma reflexão poderosa que redefine o nosso papel. Se o julgamento final não é da nossa conta, e se a natureza divina é a da graça, qual deveria ser então o nosso verdadeiro negócio nesses coliseus digitais? Ser um agente da acusação ou ser um agente da graça? A escolha é nossa.